Olá, meu nome é Natanael Marcos Lemes, sou estudante do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, cursando o curso de Agronomia na disciplina de Microbiologia Agrícola ministrada pelo professor Milton Lima. Vou apresentar um artigo sobre a diversidade de fungos filamentosos isolados do solo no semiárido brasileiro, no estado do Pernambuco, onde os autores desse artigo foram Oliveira, Cavalcante, Fernandes e Lima. Foi publicado no Journal of Art no ano de 2013, na página 49 e 54. O roteiro de apresentação: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão e literatura citada. Há cerca de 1,5 milhão de espécies de fungos que se espalham por todo o mundo, embora muitos tenham sido restringidos pela distribuição, que são limitadas ao tipo de habitat particular. Esses fungos são essencialmente habitados em substratos do ecossistema, que podem ser como parasitas de plantas, decompositores, entre outros. A capacidade desses fungos de tolerar temperaturas altas e baixas em ambientes extremos indica que existem espécies com mecanismos adaptativos que podem lidar com estresse considerável, como os termófilos, que produzem enzimas que podem suportar altas temperaturas. O bioma da Caatinga brasileiro é exclusivo de vegetações espinhosas, florestas secas sazonais que vêm passando por vastos processos de desertificação e por conta de desmatamento e uso inadequado de recursos naturais. E pouco se sabe sobre a diversidade de fungos no solo do bioma da Caatinga. É um bioma onde há baixas precipitações de chuvas, altas temperaturas durante o dia. Esse estudo teve como objetivo isolar e identificar fungos nos solos do município de Buíque, na região semiárida do Pernambuco, mais precisamente no Vale do Parque Nacional do Catimbau. Esse estudo foi realizado na Chapada de São José, que foi localizado a 4 quilômetros do município de Buíque, no Vale do Parque Nacional do Catimbau. O clima da região é quente e seco, com temperaturas de até 45 graus durante o dia. A coleta de solo foram feitas no ano de 2005 e 2006, todos os meses do ano. Os meses que mais houve precipitação de chuva na época da coleta foram do mês de março a agosto, tendo as maiores precipitações de chuva. A análise do solo: as características químicas e granulométricas do solo do Vale do Catimbau, Buíque, Pernambuco, onde pode-se observar que o pH variou de 4,4 a 5,5, sendo levemente ácido. O teor de nutrientes consideravelmente baixo. As análises estatísticas usadas foram o teste de Kruskal-Wallis, que foi utilizado para determinar se houve diferença significativa no número de unidades formadoras de colônias, o índice de diversidade de Wiener-Schonone, que foi para calcular a diversidade de fungos na área do estudo. A análise de regressão múltipla foi utilizada para análise de correlação entre as propriedades de solo e a comunidade de fungos isolados. O isolamento foi feito também o isolamento fúngico, purificação e identificação, no método descrito por Clark, que foi usado para isolar fungos de acordo com o seguinte procedimento: 25 gramas de cada amostra de solo foi diluído em 225 ml de água destilada estéril e 10 ml dessa suspensão foi então adicionada 980 ml de STW e 1 ml deste volume final foi espalhado sobre a superfície do meio H. As placas de PET em triplicado: as placas foram mantidas em ambiente de 28 graus Celsius durante 96 horas
Essas colônias foram contadas para determinar o número de unidades formadoras de colônia, UFC. Os inóculos de colônias foram transferidos para tubos de ensaio contendo meio agar, acrescido de cloranfenicol, 50 gramas por litro, e o crescimento foi de 72 horas. As amostras de fungos foram posteriormente transferidas para meios de cultura seletivo e, após isso, identificadas por meio de macroscópios de âmbito de cor, aparência e colônia e características de microscópios. Um total de 85 espécies de fungos foram identificadas durante tanto as estações chuvosas e secas, sob a superfície do solo no Vale do Caxingó. Em termos do número total de unidades formadoras de colônia, o maior número de UFC foram observados na superfície do solo durante a estação chuvosa. Dos fungos isolados, 5 se destacaram por maior porcentagem de unidades formadoras de colônia, que foram Aspergillus fumigatus com 15,59%, Penicillium comune com 5,23% e Penicillium decumbens com 15,59% de unidades formadoras de colônia e o Penicillium verruculus com 6,54% de unidades formadoras de colônia. Das unidades formadoras de colônia da espécie Zygomicota isoladas do solo, a que mais se destacou foi a Congronella butrelli, com 67,24%. Já da unidade formadora de colônia da espécie Ascomicota, a que se destacou foi a Neocosmopora vasinfecta, com 50%. Normalmente, os micro-organismos têm papéis ativos na dinâmica do solo, em termos de formação do solo e condições de fertilidade, estrutura e saúde, através do processo de redução e oxidação, e por produção e liberação de enzimas de produtos metabólicos, que podem provocar mudanças importantes em propriedade do solo, tais como pH e sua composição química, estrutural e temperatura. Os nutrientes são extremamente importantes para os organismos no solo, como nitrogênio, potássio, magnésio, enxofre e cálcio, e podem se tornar escassos com lixiviações e com essas perdas regulamentadas por taxa de precipitação e do tipo de cobertura vegetal e textura do solo. Como se observou no solo da Caatinga, há uma alta desertificação e falta de nutrientes para que haja um grande número de comunidades de fungos no solo, que estão intimamente associados com o estado de nutrientes. Sabendo-se que os gêneros mais encontrados foram Aspergillus e Penicillium, pode-se dizer que muitas espécies de ambos os gêneros podem sobreviver em ambientes mais secos. De acordo com Washington, este não é um indicador na prática que é superior a 5% para as comunidades biológicas. Os fungos isolados no presente estudo eram predominantemente fungos anamórficos, cosmopolitas, frequentemente encontrados na Mata Atlântica, tropical, savana e caatinga, ecossistemas do Brasil. A presença desses fungos certamente deve refletir na dinâmica e complexidade dos fatores abióticos que afetam esses solos, e certas espécies seriam à espera específicas em condições de solo árido. Além disso, todos os fungos presentes numa amostra de solo podem crescer nos meios de cultura oferecidos. Em outros, isso não acontece. E os resultados desse estudo indicam que os anamórficos presentes no solo predominam-se na área de estudo da região semiárida do Brasil. Os resultados desse estudo indicam que os fungos predominantes na área de estudo da região semiárida do Brasil são as espécies de Aspergillus e Penicillium, embora são necessários mais estudos para determinar a extensão completa dos fungos do solo e a diversidade a ser encontrada nesse tipo de solo. Literatura do artigo. Muito obrigado pela atenção de todos.